E após assumir a presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta afirmou que deverá pautar a discussão sobre anistia já nos próximos dias. Em uma entrevista concedida à imprensa da Paraíba, o líder da Casa Baixa prometeu maior imparcialidade possível para tratar desse tema, que divide, claro, as opiniões no Congresso Nacional. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, confirmou nesta segunda-feira que dará início às conversas com os líderes partidários na Câmara Federal, com o objetivo de obter ainda mais apoio a essa medida que poderia, na avaliação de alguns, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Chamar o Roberto Motta, já está conectado ao vivo com a gente. Motta, seja bem-vindo. Ótima noite e semana a você. Sinalização do novo presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, que não é o seu parente, dizendo que, claro, haverá muitas reuniões com os líderes partidários, mas a sinalização é que possivelmente o PL da anistia seja apreciado e seja pautado, sim, na Câmara dos Deputados. O que a gente precisa tratar e avaliar em relação a essa medida? Bem-vindo. Os eventos de 8 de janeiro e o tratamento dado aos que participaram dele desnudaram o Estado brasileiro. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O resumo é muito simples e foi feito pelo senador Rogério Marinho. Uma criminosa que assassinou e esquartejou o marido foi condenada a 16 anos de prisão. Uma cabeleireira que participou do 8 de janeiro, que escreveu uma frase com batom em uma estátua do Estado, foi condenada a 17 anos de prisão. Ninguém precisa me dar nenhuma explicação para esse fato. Guardem a explicação para o momento em que ela for cobrada pelos tribunais da história, da consciência ou de Deus. Os novos presidentes da Câmara e do Senado, mas especialmente na figura de Hugo Motta, que sinalizou em uma entrevista que ele concedeu a veículos de comunicação da Paraíba, seu estado natal, dizendo que muito provavelmente o PL da anistia será pautado muito em breve. Chamar o Luiz Felipe Dávila, vai trazer também as suas impressões. Há muitos projetos sensíveis sendo reivindicados por grupos partidários na Câmara e no Senado, e claro que o PL da anistia é uma dessas iniciativas, né, Dávila? E há quem entenda que esse projeto, se aprovado, poderia pacificar o país, mas tem muita gente que entende que não. O que a gente precisa trazer e discutir com o nosso público. Bem-vindo, Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, Motta, Beraldo e nossa querida audiência. O importante desse projeto ser colocado em votação, primeiro, é respeitar a pauta mais importante da oposição. A oposição vem lutando pelo projeto da anistia há muito tempo. O segundo ponto é que a discussão da anistia pode absolver a barbaridade cometida pelo Supremo Tribunal Federal, que iniciou inquéritos secretos por tempo indeterminado que violam amplamente o Estado democrático de direito em 2 pontos fundamentais. O primeiro é o direito à ampla defesa. O segundo é o respeito ao devido processo legal. Uma corte que deveria guardar e zelar pela Constituição não pode absolver a sua responsabilidade de seguir a Constituição para fazer proselitismo político com julgamento político que viola as regras basilares do Estado democrático de direito. Por isso, a anistia pode ser uma forma de dizer que no Brasil a Constituição e a lei vale para todos. Chamar também o Cristiano Beraldo, já ao vivo com a gente, vai trazer as suas impressões. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O Beraldo, que inclusive chegou a tratar desse assunto pela manhã no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Agora temos as informações e sinalizações de Hugo Motta, novo presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que está no horizonte pautar o projeto da anistia. Há, inclusive, tratativas já em curso com os líderes partidários. Ele prometeu a maior imparcialidade possível e muito diálogo com os representantes das siglas. É um tema, claro, divide o Congresso Nacional, mas tem potencial para pacificar o país, Beraldo?
Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, esse fogo todo que é colocado, né, como se o Brasil estivesse em chamas, que estamos precisando de medidas extremas para pacificar o país e tal, isso é conversa fiada. A população brasileira, o povo brasileiro, está preocupado em pagar as suas contas, é ver como é que vai fazer quando precisar ir ao mercado novamente, como é que vai pagar a conta do gás, o café, como é que vai pagar a mensalidade das crianças que estão na escola privada, porque as escolas públicas não oferecem a educação de qualidade que deveriam. A população brasileira está preocupada com a renda, onde as despesas já não cabem mais dentro dela. Está preocupado com o emprego, está preocupado com essa dinâmica em que cada vez mais nós estamos vendo pessoas completamente dependentes de um programa de assistência social que, convenhamos, não gera renda para uma vida digna dentro da realidade que temos hoje. Então, o Brasil tem problemas muito graves e a população está preocupada em sair na rua sem ser assaltada, está preocupada com o seu celular, que ela não pode usar em qualquer lugar, apesar do esforço que faz para comprar. Está preocupado com os assassinatos, aos milhares, às dezenas de milhares todos os anos, assassinatos esses que não são esclarecidos. Isso sim é tema de preocupação para a população brasileira. Quando a gente olha na questão da anistia, que vai pacificar o país, carece de maior esclarecimento. O que a anistia tem a ver com, por exemplo, endurecimento no combate ao crime, com penas mais duras para assassinos, sequestradores, estupradores, fim de benesses como saidinha, progressão de pena e tantas outras coisas, ou progressão de regime e tantas outras coisas. Isso tem nada a ver. O que se está discutindo é anistia porque existe uma força política que quer ver Jair Bolsonaro disputar a próxima eleição. O que é legítimo, até porque, na minha opinião, você não pode tirar os direitos políticos de um ex-presidente simplesmente em razão de uma reunião feita com embaixadores que não teve absolutamente nenhuma consequência prática. Se houvesse lá uma condenação por um crime comprovado, alguma coisa, aí tudo bem. Mas do jeito que está hoje, tirando passaporte, direitos políticos, isso atrapalha, isso suja o ambiente político. Só que aí precisamos ver, essa anistia que será votada é uma anistia feita sob medida para o ex-presidente Jair Bolsonaro ou é uma anistia que está preocupada com centenas de pessoas que estão sendo condenadas a penas mais longas do que homicidas em razão de atos de vandalismo, uma vez que está absolutamente claro que aquele grupo de baderneiros não tinha a menor condição de colocar em risco a democracia brasileira, porque lembrem, democracia brasileira que resistiu, sobreviveu a ladrões da pátria que foram pegos roubando bilhões de reais na Lava Jato. Sobreviveu à compra de voto descarada com mala de dinheiro, o que ficou investigado e provado no Mensalão. Democracia brasileira que resistiu a campanhas eleitorais que foram alimentadas com milhões e milhões de reais de dinheiro vindo de empresários que repassavam por debaixo do pano parte do sobrepreço que faziam para fazer negócio com o Estado brasileiro. Nós não podemos nos esquecer que a democracia brasileira resistiu a coisas muito mais graves, muito piores. E o que mais me angustia é que esta canalha que roubou o Brasil, esta canalha que deixou a população brasileira de 4 financiando o roubo desses ladrões, está aí de volta em posição de poder, curtindo férias na praia.
esquiando nos Alpes suíços, tomando vinho de milhares de reais, sendo aplaudido e cortejado, não só pela política, mas também pelo judiciário brasileiro. E a nossa democracia está aí. Então não me venham com essa conversa fiada. O que vai pacificar o país é outra coisa, mas não é disso que eles estão tratando. Pois é, vou retomar com o Roberto Mota. O Beraldo trouxe alguns pontos interessantes. É preciso também a gente analisar essa proposta, mas também de olho na figura de Jair Bolsonaro. Você, Mota, em linhas gerais, você acha que o tema da anistia ele acabou esfriando quando a gente olha para a maior parte da população? Você acha que talvez seja uma proposta que atenderia aos anseios de um grupo em especial? E aí eu me lembro do que disse o Beraldo. Você acha que o fato de conectarem muito o nome de Jair Bolsonaro quando falam do PL da anistia, que o texto em si não menciona Jair Bolsonaro, né? O que a gente traz em toda a notícia é assim: se for aprovado, poderia beneficiar Jair Bolsonaro, talvez em uma emenda, uma inclusão de texto, um destaque apresentado, enfim. Na verdade, seria um adendo, aí, um complemento. Você acha que o fato de sempre conectarem Jair Bolsonaro ao PL da anistia, isso pode dificultar o andamento da proposta, Mota? Não, eu acho que o que pode dificultar o andamento da proposta é que aprovar essa anistia seria uma forma de reconhecer o erro grave, e eu estou usando aqui um eufemismo, que foi cometido pelo sistema de justiça criminal brasileiro contra algumas pessoas. E eu acho que essa admissão de erro pode não interessar a muita gente. Eu acho que esse é o principal empecilho. O sentimento da maioria das pessoas é de que tudo o que envolve esses eventos de 8 de janeiro é completamente absurdo. Isso é que eu escuto da maioria das pessoas com as quais eu converso pelo Brasil inteiro, de todas as classes sociais. Eu não acho que a mídia, de uma forma geral, entenda e repercuta esse sentimento. A gente vê uma preocupação muito maior em fazer mais uma pesquisa para ver intenção de votos em um cantor sertanejo. Então, é muita distração, muitas pautas que não são importantes, enquanto uma pauta importante como essa é negligenciada. Eu entendo que aí há duas questões, pelo menos duas questões distintas. Uma delas é a anistia em relação àquelas pessoas envolvidas no 8 de janeiro, por exemplo, a cabeleireira, que foi condenada a 17 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, enquanto criminosos cometem crimes bárbaros aqui no Brasil e não ficam nem 10 anos presos. Essa é uma questão. A outra questão, que eu também acho perfeitamente legítima e que envolve questões absurdas, é a da perda dos direitos políticos do presidente Jair Bolsonaro. Não vejo nada ilegítimo ou errado nas pessoas que acham que é muito importante que o político mais popular do Brasil, talvez da história do Brasil, esteja impedido de participar de eleições por ter realizado uma reunião. Então, eu acho que são duas questões distintas que poderiam ser endereçadas de forma separada ou conjunto. Também não vejo nenhum problema disso. A gente vê toda hora leis sendo aprovadas no Congresso, que incluem um monte de assuntos que não tem nada a ver um com o outro. Por que não aproveitar e resolver de uma vez essas duas questões? Eu sei que tem muita gente que pensa diferente, mas essa é a minha opinião. São duas questões distintas, Dávila, mas eu tenho visto, ou pelo menos nos últimos meses, não pudemos, naturalmente a gente teve que trazer aqui todas as informações que indicavam, pelo menos a ideia de alguns parlamentares de se aproveitarem dessa proposta para tentar reverter a situação de Jair Bolsonaro no que tange à inelegibilidade. Você acha que é preciso separar as coisas? O fato de tentarem aglutinar essas duas questões atrapalha, inclusive, a discussão sobre a anistia e sobre esse episódio bem exemplificado pelo senador Rogério Marinho, que trouxe o episódio da Elisa Matsunaga,
foi condenado a 16 anos de prisão e fez a comparação com aquela cabeleireira que pintou a estátua com batom e que foi condenada a 17 anos de detenção. Dávila. Correto é separar os fatos. Por quê? Porque o que nós estamos falando da anistia para os participantes do ato de vandalismo de 8 de janeiro é restabelecer a confiança num princípio basilar do Estado Democrático de Direito. É a confiança na ampla defesa de uma pessoa quando ela é acusada, é a confiança no devido processo legal. Não existe democracia no mundo que instaura um inquérito por tempo indeterminado sob manto de sigilo e sai acusando e prendendo gente por 17 anos. Isso não existe numa democracia. Isso não existe no Estado Democrático de Direito em nenhum regramento democrático em nenhum país do mundo. Então, Caniato, a anistia é para restabelecer pelo menos a confiança de que no Brasil existe o Estado Democrático de Direito, existe uma lei, uma Constituição que vale para todo mundo. Porque isso é um absurdo total. Não existe explicação jurídica para tamanha barbaridade. Agora, se começa a ter puxadinho para ter também, incluir a anistia também do presidente Bolsonaro, que está sendo julgado em outro caso, aí começa a aparecer oportunismo para querer fazer uma anistia para libertar apenas, devolver os direitos políticos a Bolsonaro, que eu acho que é um outro assunto para ser tratado. Mas a anistia do 8 de janeiro, milhares, centenas de pessoas foram presas, estão condenadas a 17 anos de prisão sem devido processo legal e ampla defesa. Isso não existe na democracia. Então, Caniato, nós temos de tomar atitude como legisladores para restabelecer a confiança na lei e no Estado Democrático de Direito. Por isso que a discussão da anistia do 8 de janeiro, ela é muito importante. Por isso que o título é Discussão da Anistia do 8 de janeiro. Não é anistia para tudo, para todas as outras coisas. Eu acho que tem que julgar coisas de formas separadas. Agora, nós não podemos continuar a viver num país que o voluntarismo de um juiz ou de um colegiado de juiz se sobrepõe à lei. Aliás, Caniato, é bom lembrar aqui algo fundamental. Quando a Constituição dos Estados Unidos foi concebida pelos pais fundadores, pelos Founding Fathers, a história do Estado Democrático de Direito tinha algo essencial, que era o seguinte: nós vamos criar uma Constituição para os americanos viverem num país onde existe a lei para todos e não a vontade de um político ou de um governo. Isso é que separou o absolutismo do Estado Democrático de Direito. No Brasil, nós voltamos ao absolutismo, porque depende da interpretação de um magistrado. Você pode jogar no lixo a Constituição porque impera a vontade de um magistrado. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Isso é o absolutismo. Nós não podemos continuar a viver numa república de fachada democrática onde reina o absolutismo. Pois é, o Beraldo fez uma sinalização, parece que concordando com o Dávila. Agora, eu pude ler muitos artigos e também posicionamentos de juristas, viu, Beraldo? Muitos entendem que se a questão sobre a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro não estivesse sendo cogitada para esse projeto da anistia, o PL da anistia, a possibilidade de aprovação ou de avanço dessa matéria seria outra. Mas sempre quando a gente escuta, ou na maior parte das vezes, os parlamentares tentam colar uma iniciativa à outra. Teremos, claro, momentos cruciais e importantes a partir da presidência de Hugo Mota na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado Federal. Deveria também a oposição promover um ajuste no discurso? Colocar cada coisa no seu cestinho? Peneto, todo meu respeito aos verdadeiros juristas do Brasil, e temos vários de altíssima qualidade, mas esse processo é um processo político. No fundo, o que vai avançar dentro do Congresso Nacional é o que será possível conforme a política, o cenário político, permitir que avance, né? Depende do que eles terão votos para aprovar. Então, não há dúvidas de que o PL, que é uma bancada extremamente importante, são
ali quase 20% da Câmara dos Deputados, com vários senadores, o PL quer que o seu nome principal para as eleições de 2026 esteja apto a disputá-la. Então, interessa ali uma costura para que uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro seja também aprovada. Agora, é preciso saber se o ambiente político vai permitir que a coisa caminhe nessa direção. Eu acho que ainda é cedo para dizer, as articulações estão sendo feitas nos bastidores, digamos assim, mas é óbvio que quando isso for colocado para discussão, haverá manifestação pública. E aí, faltando um pouco mais de um ano para as eleições, os deputados e senadores vão querer tirar esse termômetro com o eleitorado para saber como é que eles vão se posicionar. E caso sintam que a repercussão junto ao eleitorado deles não é positiva, eles vão tirar o pé e dane-se o que eles acham. Essa é a realidade. A ação será no sentido de atender ao eleitorado e não uma convicção do universo ali de senadores e deputados. Mota, e diante desses desafios, qual deve ser o posicionamento ou a postura da oposição diante desse cenário? Porque muitas vezes a gente observa como as coisas estão colocadas e fica parecendo que tem várias armadilhas montadas, né? Uma grande arapuca. Então é preciso tomar muito cuidado para as ações que serão tomadas e também para a postura que eles vão tomar a partir de agora. Você tem razão, Caniato. É mais do que arapuca. Eu acho que é um campo minado. Os parlamentares da oposição, eles estão num combate muito difícil, né? Eles estão combatendo tudo aquilo que eles percebem como sendo os erros que estão sendo cometidos hoje pelo Estado brasileiro, e a gente citou 2 exemplos aqui, a forma com a qual os manifestantes de 8 de janeiro foram tratadas e a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Mas há uma longa lista, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. E, por outro lado, eles também estão agora lidando com o eleitorado brasileiro cada vez mais bem informado, disposto a cobrar coerência dos seus parlamentares, talvez como nunca existiu na história. Um eleitorado tão assertivo, né? Então, o político ele tem que enfrentar esse desafio. O político de oposição hoje não é um desafio fácil. Agora, acho que a grande questão na qual a gente pode resumir tudo isso, nós precisamos responder uma pergunta. O Brasil vai voltar a ser ou se tornar um país onde as escolhas feitas pelo Estado refletem o desejo, a preferência da maioria das pessoas, como é numa democracia, ou nós vamos seguir na reta em que as nossas vidas serão guiadas por decisões tomadas por meia dúzia de pessoas, muitas delas sequer foram eleitas. Essa é a pergunta que a gente tem que responder. É isso que está por trás de todas essas questões. Muitas vezes a discussão fica técnica, a gente entra no linguajar jurídico, mas quando você olha para uma pessoa que teve quantos? 58 milhões de votos? Quantos votos o presidente Bolsonaro teve na última eleição? E essa pessoa é alijada da vida pública com uma canetada e ignora-se a reação da maioria da população desse país, nós entramos num campo minado mesmo. Mas é claro que a gente vai trazer outras informações e também projeções sobre o que vai acontecer em Brasília, principalmente após a vitória de Davi Alcolumbre no Senado, vai presidir o Senado pelos próximos 2 anos, e também Hugo Motta na Câmara Federal.